mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Olá, queridos líderes da Aliança Batista do Caminho, Igrejas Batistas do Caminho. É um prazer estar aqui com vocês novamente, queridos. E já trago logo de início para que eu também não me esqueça, tá? Segundo domingo de cada mês é dia de nós recolhermos nossas ofertas missionárias. Portanto, não esqueça de levar a tua igreja a esse recolhimento, porque é muito importante para que a gente possa manter os trabalhos no campo e a implantação de novos trabalhos também. Amém, querido? Hoje, queridos, dando continuidade ao nosso projeto de estar falando ao coração dos líderes, dos pastores, apóstolos, missionários, todos aqueles que estão atuando tanto no campo missionário como nas igrejas metrópoles dentro das capitais. Nós estamos falando sobre o ministério, sobre problemas que são identificados como problemas pessoais, individuais e que muitas vezes o obreiro sofre de uma maneira calada e solitária. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre a ansiedade no ministério. Ansiedade, eu vou pegar as últimas estatísticas, desde a pandemia 2019, 2020 para cá, cresceu assustadoramente em nossa sociedade. Nós estamos hoje, o Brasil, como o top de linha, ou seja, do mundo é o país mais ansioso. Então estamos liderando esse padrão e a ansiedade tem corroído muito o coração das pessoas. Não é novidade, não é alguma coisa que nós não conhecemos. Quantas pessoas chegam a nós dizendo que estão agoniadas, estão ansiosas, estão desesperadas. E muitas vezes nós temos que cuidar de pessoas assim, sendo que o nosso coração também está, da mesma maneira, necessitando de pacificação. Então, o texto que eu gostaria de falar para os irmãos está em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Eu creio que os irmãos conhecem bem. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A ansiedade é uma pressão invisível que atua também no ministério, queridos. A vida ministerial é um chamado sublime, mas muitas vezes vem acompanhado de um fardo silencioso. A ansiedade, pressões por resultados, por expectativas da igreja, a luta contra o pecado, e pecado pessoal às vezes, o zelo pela obra de Deus. Muitas vezes isso se torna um peso e fonte de aflição para nós. Imagine um jarro de barro, bonito por fora, frágil por dentro. Assim é o servo que carrega um ministério sem lançar as suas ansiedades sobre o Senhor. Não pense que isso é falta de fé, não. Muitas vezes nós
temos a prática, temos o costume de desenvolver sozinho as soluções para os problemas. Também não quero dizer que você não ore, mas quantas são as vezes que nós, em nossas orações, não nos colocamos como se fôssemos criança, falando com o nosso Pai. Não andeis ansiosos por coisa alguma. A ordem apostólica que nós temos nesse texto: não andeis ansiosos. Andar ansioso, ansiedade significa dividir a mente, estar distraído ou dividido por preocupações. A ansiedade, ela fragmenta o foco ministerial. Em vez de servir com alegria, o obreiro vive dividido entre confiança em Deus e o medo do amanhã. Jesus mesmo fala sobre isso em Mateus, no capítulo 6, verso 34. Ele diz: basta cada dia o seu mal. Mas o fato é que a ansiedade faz com que nós vivamos sempre com a mente no amanhã, pensando em amanhã, e praticamente nós não temos os nossos olhos no hoje e perdemos muitas coisas importantes. Jesus reforça o chamado para nós vivemos a cada dia, confiando na provisão divina. Tem uma senhora que eu tenho um livro dela, um livro de devocionais, é Carrie Ten Boom. Ela tem uma frase que eu achei muito interessante: a ansiedade não esvazia o sofrimento do amanhã, ela tira a força do hoje. Essa senhora, ela passou por uma grande batalha na Segunda Guerra Mundial e, assim como outros, ela tem um testemunho maravilhoso. Qual que é a solução que nos aponta o apóstolo Paulo nesse texto, inspirado por Deus, é lógico: oração, súplica e ação de graças. Paulo apresenta 3 remédios para a ansiedade. A oração é a nossa relação íntima com Deus, onde nós reconhecemos a sua soberania. Meus amados, volto a dizer, se nós não nos fizermos como uma criança, nós não podemos ver o reino de Deus. E se fazer como uma criança não é nós queremos levar para Deus nas nossas orações já uma prévia solução, mas é mostrar, permitir que o Senhor veja a angústia de nosso coração e que nós não temos certeza por nós mesmos de como resolver o problema. Daí vem a segunda, que é a súplica. A súplica é o clamor sincero pelo socorro. Ora, quando uma criança está apavorada, ela sai correndo, ela não se importa com quem está próximo, quem vai ouvir ou quem vai ver o que ela está fazendo, mas essa pessoa vai e chora. Certa vez eu estava pregando na igreja e quando eu terminei a mensagem, o Senhor me colocou o desejo no coração de fazer um apelo. E não era nem mensagem evangelística, mas eu só disse: se alguém quiser sentir a presença do Senhor em sua vida e sentir que Deus está limpando os seus pecados, vem aqui que eu quero orar por você. Uma senhora saiu do meio da igreja e ela veio correndo até o púlpito. Quando ela chegou na frente, ela se ajoelhou e começou a chorar. Eu fiquei meio assustado até, mas ela falou: perdão, me ajude, por favor, Senhor, eu quero, Senhor. E nesse momento eu até fiquei um pouco angustiado, porque eu não sabia se eu permanecia em cima do púlpito, mas o Senhor me deu a direção de descer. E eu desci do púlpito, fui lá, pus a mão na cabeça dela e orei por ela. Ela estava ansiosíssima, ela estava suplicando a salvação do Senhor. Meus queridos, hoje nós encontramos tantas pessoas que vivem angústias, tristezas, mágoas e vivem um dia negro em suas vidas. E quando nós temos a palavra do Senhor em nossa boca, nós podemos anunciar essa salvação. A terceira colocação do apóstolo Paulo é ações de graças. Gratidão mesmo antes de receber a resposta. E tomar a atitude de quem já recebeu.
Mais ou menos nós dizemos aqui, analogicamente, como um filho que corre para os braços do pai quando ele tem medo. O ministro precisa aprender a correr para os braços de Deus em suas angústias. A oração é aquele abraço espiritual que o Senhor nos dá. Substitua o hábito tão comum que as pessoas têm de falar dos seus problemas para outras pessoas. Fale dos seus problemas para o Senhor. Troque o suspiro de cansaço, de agonia, pela adoração. Transforme-o em si pelo Deus sabe. O apóstolo Pedro ele escreve na primeira carta, no capítulo 5, no verso 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A promessa do Pai de exceder todo o entendimento. Nós vemos a continuidade desse texto no verso 7, é diretamente sobre o problema que a pessoa está vivendo. E aí ele diz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Não existe coração tão inquieto que a paz de Cristo não possa acalmar. Essa frase foi dita por Charles Spurgeon. Mesmo que o ministério te traga cargas, a paz de Cristo é o antídoto. É possível servir com alegria mesmo em meio à tempestade. E eu quero estar concluindo aqui dizendo que a paz de Deus que excede o entendimento. Portanto, não tente explicar, tente buscar, tente pedir, insista em pedir, e você vai sentir. Sentir a paz de Deus está no império dos sentidos, não está dentro da racionalidade. Por isso que Paulo diz que excede o entendimento. O servo de Deus precisa aprender a descansar no Senhor. A ansiedade é real, todo ser humano tem, mas não precisa ser dominante em nossa vida. Paulo, mesmo preso, ensinava a alegria e a confiança. A solução não é negar a ansiedade, mas levá-la cativa à presença de Deus. Que cada oração seja um descarregar da sua alma, que cada culto seja um refúgio, que cada dia de serviço venha acompanhado do descanso do coração. Você tem carregado mais do que devia? Há preocupações que estão sufocando a sua fé? Ore então. Ore comigo agora, para que o Senhor pegue no teu fardo e o retire de você. Deus está ouvindo e Ele cuida de você. Vamos orar? Pai querido e amado, nós te louvamos, Senhor, porque a tua graça é maior do que a vida. Senhor, nós cremos na tua palavra, cremos na tua promessa. E nesse momento, Senhor, como filhos que não sabem o que fazer, nós nos colocamos diante de ti e te pedimos infantilmente, ó Pai, te pedimos desesperadamente que tu tires essa agonia de nosso coração, mostrando-nos a forma de vivermos em Ti, de estarmos em Cristo. E a nossa nova criatura estará transbordante para esse mundo, para que sejamos realmente pregadores da Tua palavra. Meu querido e amado irmão, que a bênção do Senhor esteja sobre você, sobre o teu lar e sobre o teu ministério, em nome de Jesus.